Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa Igreja Matriz de Santa Terezinha. Quarta semana da Páscoa, segunda-feira. O tempo está correndo, né? Evangelho de João, todo o período pascal, Evangelho de João. Hoje é o bom pastor, já conhecemos, mas é muito profundo esse texto. João 10, 11 a 18. Naquele tempo é hoje e agora, na hora que anunciada a palavra de Deus acontece. Num coração que acredita, num terreno que é fértil. Recorde aí a parábola do semeador. O terreno é nosso coração, né? A semente é a palavra de nosso Senhor. Precisa encontrar terreno bom. É Jesus quem está falando aos discípulos. Eu sou o bom pastor. Primeiro ele diz eu sou. Eu sou é o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus que se revelou a Moisés. Êxodo 3,14. Então só essa frase aqui, oração, eu sou, significa que eu sou Deus, é isso que ele está dizendo. Os judeus entendiam muito bem o que ele estava falando. Além de ser Deus, ele é o bom pastor. Se é o bom pastor, tem mau pastor. Tem bom e tem mau. Bom é ele. Mau é quem não faz a vontade do Pai como ele faz, né? Ainda hoje tem bom e mau pastor, né? Mau pastor procura a si mesmo, o próprio interesse. E não anuncia a palavra de Deus, anuncia o que ele quer. Ele muda a palavra de Deus. Esse é mau pastor. Depois fala de pastor. Pastor porque era uma realidade que eles conheciam. Pastor, pescador, fermento, massa, terreno, agricultor, tudo isso eles conheciam. Então ele fala a linguagem da época. Eu sou Deus, bom pastor, porque tem mau pastor, e pastor porque está falando com a linguagem da época. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então a primeira característica do bom pastor é só começar a missa e começa a bagunça aí fora. É impressionante essa paróquia, né? Tudo bem quieto no começo da missa. Aí começa o barulho aí. Ô povo inquieto, né? Não conhece a Deus, nem vão conhecer. Continuar desse jeito. Primeira característica do bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. O mau pastor não dá. Não dá, né? O mau pastor procura só a ele mesmo. Depois, o mercenário que não é pastor. Então o mau pastor, além de não dar a vida pelas ovelhas, ainda é mercenário, traz dinheiro. Que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Outra característica. O mau pastor é mercenário, só vê, pensa no dinheiro, não está interessado nas ovelhas. E nem no perigo. Às vezes ele não alerta as ovelhas. Quando ele vê o lobo chegar, pelo contrário, ele corre. Outra característica do mau pastor, está cheio. Tanto o sacerdote como o leigo, dentro da igreja. Procuram só a si, não procuram o reino de Deus. É bem fácil a gente perceber. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. João ele repete as ideias. O mau pastor
não está nem aí para as ovelhas, né? Orgulhoso, cheio de si, diz que está fazendo a vontade de Deus, mas não está, né? Esse é o mau pastor. Versículo 14, ele repete: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Falei ontem, o verbo conhecer significa uma relação com o nosso Senhor, uma experiência com Ele, relação de intimidade, com o nosso Senhor. Isso é o que Ele quer. Agora, sem oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, não tem intimidade com o nosso Senhor, não. Pode falar, mas não tem, né? Então é isso que dá, que faz a intimidade com o nosso Senhor. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, seguir a lei do nosso Senhor, né? E não a nossa própria lei, como o mundo aí segue. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, tanto o Senhor conhece as ovelhas, aquelas ovelhas que são dele, como eu expliquei, como as ovelhas devem conhecê-lo. Como? Através disso que eu acabei de falar, oração, tal e tal. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E esse conhecimento, ele ainda coloca o Pai. Da maneira como o Pai conhece nosso Senhor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem nosso Senhor. É o mesmo conhecimento. Por quê? Porque a oração, confissão, adoração, missa que fazemos em relação ao nosso Senhor é o Pai e ao Espírito Santo. É um Deus só. Então é o mesmo conhecimento. Conhecimento que é da vida espiritual, da oração. Só quem tem vida espiritual sabe o que é, né? Quem não tem, comece a ter. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Repete, João, ele vai repetindo os conceitos. O evangelho é bem simples, mas é bem forte que ele vai repetindo. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele repete, mas acrescenta algo, né? Então, de novo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu, morreu na cruz, né? Diferente do mercenário, do lobo, né, que foge. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Aqui é outra ideia. Não só os católicos vão se salvar, não. Não é só quem está na nossa igreja, não. Aqui está claro, né? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Outras pessoas vão se salvar, desde que sigam a Deus de maneira sincera e correta. Ou, como diz Vaticano II, que haja de acordo com a reta razão, mesmo que não tenha fé. Segundo o Vaticano II, né? Esses se salvarão. Também a elas devo conduzir, mas se salvam pelo sangue e o corpo de nosso Senhor. Até aquela pessoa que tem outra fé, ou mesmo não tem fé, se salvará se é a pessoa correta. A salvação dela vem através do corpo e do sangue de nosso Senhor. Também a elas devo conduzir para onde? Para o céu, né? Escutarão a minha voz, só quem escuta a voz do Senhor se salvará, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas muitos mártires que morreram pela verdade nem sabiam que estavam escutando a voz do Senhor e estavam, né? E todo aquele que morre pela verdade é mártir. João Batista, não necessariamente diretamente morrer pelo Senhor, mas basta morrer pela verdade, que já é um mártir de Jesus. Então, sem querer, está escutando a voz do Senhor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Nosso Senhor não quer divisão na igreja. Infelizmente tem muita divisão dentro da igreja, dentro das igrejas. É uma divisão muito grande. Não só a igreja católica, protestante e tal, só aqui no bairro tem 1000 igrejas protestantes, né? E várias outras aí, e dentro da igreja católica também, grande divisão. Um pensa de um jeito, outro do outro, aí essa divisão ele não quer, né? Mas a gente não entendeu ainda. Por isso que o Pai me ama, e haverá, aí ele fala, e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse só rebanho e um só pastor ainda não aconteceu. Ainda hoje, 2000 anos depois. É por isso que o Pai me ama. Aí ele vai explicar agora outro conceito. Ele repete as ideias e acrescenta conceitos. É por isso que o Pai me ama. Por que é que o Pai ama nosso Senhor? Porque dou a minha vida. Porque Ele entregou a vida dele para o projeto de Deus, para aquilo que Deus queria. Porque Jesus deu a vida dele, mas deu de maneira livre, que é difícil de entender, né? Jesus não foi obrigado a dar a vida dele, não. Ele se ofereceu livremente, ele quis fazer a vontade do Pai livremente. Mesma coisa, cada um na sua vocação.
Escolheu ser padre, portanto, dê a vida a Deus livremente. Casado, dê a vida a Deus livremente. Solteiro, dê a vida a Deus livremente, se é católico. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ama porque Ele deu a vida para depois recebê-la de novo. Dando a vida, aparentemente estava tudo acabado, porque Ele morreu, não acabou nada, começou. Aí o Pai ressuscitou Jesus, ou Jesus se ressuscitou, porque Ele é Deus. Então, quando se dá a vida por Deus, para Deus, Deus dá o quê? A vida eterna. A pessoa pode sofrer, vai morrer e tal e tal. Muitos vão, no caso de Nosso Senhor, foi condenado injustamente e como um ladrão, um assassino, um fascínora, um agitador, não era nada disso. Então, pode ser até que a gente morra assim, né? Sendo caluniado, maltratado, crucificado. Mas não vai morrer, porque se deu a vida, quer dizer, vai morrer e ressuscitar. Se deu a vida por Deus, vai receber a vida eterna. Quem dá tudo, recebe tudo. Quem dá só um pouquinho, recebe só um pouquinho. Ninguém tira a minha vida, que Ele vai dizer que é livremente. Eu a dou por mim mesmo, né? Então, é um ato livre da entrega da vida de Nosso Senhor. Tem o poder de entregá-la e poder de recebê-la de novo. Tinha poder de reter também, tinha poder também de não entregar, mas entregou. Entregando a vida ao Pai, recebeu de novo. Como? Ressuscitado. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Isso é ordem. Falo várias vezes aqui, já falei, não sei se presta atenção, mas o Evangelho fala muito de ordem, né? Hoje a gente não quer receber ordem, nem quer obedecer. É rara a pessoa que quer obedecer, pois Nosso Senhor só falava dando ordem. Raramente Ele pedia, Ele mandava. E também recebeu a ordem do Pai, de fazer a vontade do Pai, né? O mundo de hoje está completamente perdido aí fora, não quer obedecer, né? Não quer receber ordem. Pois não entra no céu não, porque no céu só entra quem obedece, né? Primeira leitura fala do Pedro. Pedro era o chefe da igreja de Roma, mas aqui ele está em Jerusalém ainda. Quem mandava em Jerusalém é Tiago. E surgiu no início da igreja um grande problema. Hoje tem outros problemas, né? O primeiro problema que surgiu foi os cristãos que vinham do paganismo, pagão, podem se converter? Sim ou não? Foi o primeiro problema. Por quê? Porque aqueles que vinham do judaísmo, quem era do judaísmo? Pedro, Paulo, eles tudinho era judeu. A maioria, Lucas não era. Mas os judeus, os cristãos que vinham do judaísmo, não queriam aceitar os cristãos vindo do paganismo. O que é o paganismo? Os outros povos da época. Aí surgiu a primeira crise. É para aceitar quem não é judeu, para entrar na igreja? Certamente sim, Deus não veio chamar só judeu. Veio chamar primeiro judeu, mas não foi só judeu. E Pedro, no começo, não aceitava quem vinha de outro, que era pagão. Quem vinha de outro país, Pedro não aceitava. Só aceitava na igreja com que estava nascendo os cristãos que eram judeus, ou judeus que se converteram ao cristianismo. Aí ele teve um sonho, que é esse sonho daqui. Tem um sonho e vê descer do céu um bocado de ave, animal impuro, né? A lei do Antigo Testamento tinha uns animais impuros. E o judeu não podia comer animal impuro. E a voz de Deus manda ele comer, pode matar e comer. Qual a interpretação do sonho? O animal impuro são os pagãos, pode receber os pagãos na igreja. A igreja não é só para judeu, não. A partir daqui o Pedro começa a aceitar. Tem até um concílio, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Atos 15, é sobre isso. Se deveriam ou não aceitar os pagãos convertidos, ou só os judeus convertidos. A decisão foi aceitar todo mundo. E a segunda parte do sonho, Pedro é mandado à casa de um pagão, para batizar esse pagão e toda a casa dele. Deus fala bem claro, o Espírito Santo é para todos, não é só para vocês não. Não é só para judeu não. Quem vai entender isso muito bem é Paulo, porque Paulo vai se mandar na missão, né? Pedro fica ali, mais ou menos em Jerusalém, depois vai para Roma. Paulo vai em todo o reino, o mundo habitado da época, ele vai pregando o evangelho. Faz 3 viagens, 3, 4 viagens apostólicas, para anunciar o evangelho aos pagãos. Primeiro ele entrava na sinagoga para anunciar aos judeus. Os judeus se fechavam, ele ia para os pagãos, né? Então é um ensinamento hoje, né? Que a igreja não se feche no anúncio do evangelho, porque a ordem é para anunciar para todo mundo. Infelizmente, o mundo hoje está pior do que era.
Porque hoje 1/7 da humanidade se diz cristão, mas não é, se diz, né? Aquele cristão marromeno. 6/7, quer dizer, 80% da humanidade não é cristão, nem quer saber do cristianismo. Tá aí toda essa confusão. É o próprio bairro da gente aqui, quem é que vem à missa mesmo? Quem é que segue mesmo? Aqui tem 40 mil habitantes. Quem é que vem? Nem 1% aqui no nosso bairro, nem 1% é católico. Só para ter uma ideia. Mas se perguntar, vão dizer que é. Eu sou porque fui batizado. Católico batizado não é só porque foi batizado, não. Porque fez a primeira comunhão, porque não sei o que, depois faz a crisma e se afasta. Pela frequência na missa, nos sacramentos, minha porcentagem é essa. 1% daqui é católico mesmo, praticante. O resto não é não. É aquele cristão marromeno, né? No Brasil todo é assim. No mundo todo é assim, né? Cristão mesmo é muito pouco. Cristão católico, estou falando. Aquele que segue mesmo, que vem à missa, se confessa, guarda domingo, festa, muito pouco. É muito pouco, a frequência é muito pouca, né? Já era assim e hoje está pior, porque hoje tem muito mais gente na humanidade. Então a leitura é essa aqui, que aos pagãos, termina assim, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. O que Deus quer para cada um de nós é a conversão. Bem, você que está na igreja, que vem para a igreja todo dia, é bom se converter. E ninguém é completamente convertido, né? É bom estar atento, né? A gente vai se convertendo. Convertido mesmo não é. O único que é realmente convertido, que nunca pecou, é Maria e Nosso Senhor, né? Que já nasceu sem pecado. Mas nós tudinho temos que lutar, até o final tem que lutar. São palavras de encorajamento, embora é bom estar bem alerta, eu sempre falo, que nós estamos ainda na beira de uma guerra mundial, né? Pouca gente fala, mas pode demorar, mas estamos à beira de uma guerra mundial. Hoje foi o aniversário da Rússia lá e ele continuou, disse vai continuar com a guerra. A guerra não acabou. Aquela guerra pode se alastrar, e se alastrando pode chegar aqui. Já chegou a nível econômico, porque tudo já aumentou, e pode piorar. Tem jeito de mudar isso? Tem, se a humanidade se convertesse, né? Se voltasse para Nosso Senhor, mais confissão, mais oração, mais adoração, mais comunhão, mais missa, mudaria muita coisa. Mas não se converte. A gente vê que continua do mesmo jeito, teve a doença, essa doença poderia levar a uma conversão. De alguns levou. Tem também muita gente rezando, né? A gente vê aí nos grupos. Mas na minha estatística é 1% dos católicos. Mas a maioria não se converteu, né? Esperou passar, está mandando tirar a máscara. Eu não vou tirar agora. Para quê? Para voltar à vida normal. Bebedeira, tudo que faziam antes. Até carnaval na Semana Santa fizeram. Então a gente não viu um processo de conversão. E muitos deixaram até a igreja. Ficaram chateados com o negócio da igreja fechada, acabaram deixando a igreja. Então estamos longe ainda dessa conversão da igreja e na igreja. E é preocupante, porque se o mundo realmente se convertesse, a guerra acabaria. Mas se não se converter, continua a ameaça aí. E as doenças também, que ninguém sabe ao certo quanto tempo durará. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.